Se liga só nesse comentário aqui do Arthur. Oi, doutor, parabéns pelos vídeos, sempre muito bons e pelo conteúdo excelente. Valeu, Arthur! Recentemente saiu um vídeo de uma entrevista do Dr. Laí Ribeiro falando duas coisas alarmantes sobre o Whey Protein, que são basicamente um junk food e que a gente absorve apenas 16% dessas proteínas. Você poderia comentar ou fazer um vídeo sobre isso? Também tem um vídeo do Cariani refutando esses argumentos, mas muita gente o acusa de interesses comerciais com a indústria de suplementos. Então no vídeo de hoje, vamos lá. Quem está certo? Esse lado ou esse lado? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da tarde, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, assim como o Arthur, que deixou essa brecha, esse espaço para que eu me posicione em relação a suplementação com Whey Protein. Então, se você tem interesse, alguma dúvida também, joga aqui nos comentários. Aí você já aproveita, curte o vídeo. Se não está inscrito, faz a inscrição no canal, ativa o sininho porque tem muito conteúdo sempre baseado em evidência científica. Então vamos nessa. Basicamente, o que é o Whey Protein? Você tem uma concentração de proteína. E aí esse nome Whey vem basicamente da proteína do leite. Mas a gente já tem hoje no mercado proteínas que vêm da carne, proteína de soja, extrato de arroz, da parte de milho. Então assim, basicamente, a gente tem que entender que proteína é tudo igual. Se você vai bater suas metas de proteína, seja de origem animal, seja de origem vegetal, ajudando nesse processo com a suplementação, tanto faz. Proteína é proteína. A gente precisa entender um processo simples e básico. A comida mais in natura, próximo daquilo que vem da natureza, vai sempre ser superior a qualquer suplementação. Seja esse suplemento, especificamente aqui com Whey concentrado, que é essa concentração, porque você vai ter a base da presença da proteína junto com o carboidrato. Isso aqui sinaliza uma coisa ruim, ter carboidrato junto com proteína? Não. O Whey você vai estar bem indicado, bem direcionado para quem faz exercício físico, certo? Principalmente e quem tem um maior volume de treino, que precisa ter e construir e manter uma massa muscular. Quando você faz exercício, você causa um estresse, um dano naquele músculo. E esse dano precisa de um reparo. Esse reparo você precisa ofertar água, carboidrato e proteína. Eu sempre gosto de fazer umas analogias aqui no canal. Então imagina que seu corpo é uma casa. Nessa casa você tem uma parede, você fez uma sessão de exercício, deu uma marretada, derrubou um muro. Você derrubou esse muro que precisa ser reparado e que será reparado com um pouco mais de tamanho e um pouco mais de força, um pouco mais de rendimento da parte aeróbica ou da parte anaeróbica, depende de qual estímulo que você está dando para aquela fibra. E como é que você sobe esse muro? Com água, tijolo e cimento. Água é a água que você bebe, tijolo vai ser a proteína e o cimento, o carboidrato. Quando a gente pega e compara os benefícios nutricionais de um arroz, feijão, carne, esse conjunto aqui, você não vai ter só esses macronutrientes. Você vai ter vitaminas, minerais, você vai ter antioxidantes que serão superiores aqui a esse suplemento. Então existe talvez, eu não sei especificamente como foi passada a informação do Laí, talvez a comunicação não foi tão objetiva, o entendimento dessa comunicação teve alguma falha, é igual aquela história do telefone sem fio, Uma pessoa fala, outra escuta, que vai repassando. Mas enfim, a base é essa. Quando a gente pega o Whey concentrado, você tem a presença da proteína e do carboidrato. Quando a gente tem o Whey isolado, você isolou a proteína. Então você tem uma maior concentração de proteína e o carboidrato ali, lá embaixo. Então, as pessoas que têm uma intolerância à lactose, o Whey isolado vai ser uma boa opção para quem quer bater a meta diária de proteína. Quando você tem pacientes pós-bariátricos, indivíduos mais idosos também que têm um baixo aporte, O idoso ele não gosta de comer proteína, porque a proteína é difícil de mastigar. A proteína para você digerir, ela é uma coisa mais difícil. Então, o idoso ele fica nesse déficit crônico de tijolo e é por isso que vai perdendo massa muscular ao longo do processo de envelhecimento. Então, como um tapa-buraco,
o whey estaria bem encaixado também para o idoso. E aí, para esses pacientes pós-bariátricos, uma opção seria o whey hidrolisado, porque você teve uma quebra dessas proteínas, porque a molécula da proteína é uma molécula grande, é uma molécula difícil de ser quebrada. E aí, para que você não tenha, né, aquele desconforto estomacal, intestinal que às vezes alguns pós-bariátricos apresentam, você coloca isso para que você consiga, novamente, como um tapa-buraco, manter aquela meta de proteína. Mas o que eu vejo nesse ponto de distorção da realidade? Muitas pessoas acabam trocando uma refeição por um suplemento. E isso, pessoal, nunca o suplemento vai ser superior a um prato de comida, a uma refeição in natura, bem dosada em relação à quantidade de carboidrato, de proteína, de gordura, de antioxidantes, de vitaminas, de minerais. Os alimentos mais próximos, novamente, os alimentos mais próximos ali da natureza vão sempre ser superiores. Pensando aqui de uma maneira muito objetiva, vá numa feira. Você olhou ali o que tem na feira, é aquilo que você tem que consumir. Saiu da feira, você não precisa disso. Então, o que é que a gente precisa entender? Que a gente precisa descascar mais e desembalar menos. Mas, novamente, para indivíduos que tenham um maior volume, maior intensidade, maior dano nessa porrada ali do muro, para indivíduos mais destreinados, que não conseguem bater o aporte de proteína diário, o suplemento ele estaria bem indicado sim, para que você consiga manter um bom nível de massa muscular, um músculo não só em termos de massa, mas de qualidade funcionante, porque é o músculo que nesse processo de envelhecimento vai garantir a sua autonomia e a sua funcionalidade. E para a gente concluir e fechar aqui, um bônus para quem chegou até o momento. O whey, ele vai ajudar ou ele vai atrapalhar o emagrecimento? Depende. Depende da sua oferta de calorias, da sua oferta de energia ao longo do dia. Porque o emagrecimento, ele vai envolver um déficit calórico. E o whey, como você tem uma proteína que está líquida, que está de fácil digestão, então você vai acumular energia de uma maneira muito simples. Então é mais fácil você consumir 200 calorias vindo do whey do que você pegar um abacate, pegar um pedaço de carne e precisar mastigar e digerir todo esse processo. Essa proteína sólida, ela vai ser de mais difícil digestão do que a proteína líquida. Então logo pode ser que você tenha mais fome, uma fome mais precoce, quando você consome whey do que quando você consome essa proteína in natura. Então tudo depende desse equilíbrio. E obviamente precisa ter o gasto de energia, o gasto de caloria também, certo? E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas? Joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.